Um para o CSA, um também para o Vila Nova. Evandro Gomes, não dava para o Vila ser mais corajoso? Tanto dava que no momento que teve um pouco mais de coragem no jogo, criou as oportunidades. Fez o gol com o Alisson e o Coutinho, né? Douglas Coutinho, que ainda está devendo em relação ao que se esperava dele, perde um gol no último segundo do jogo. Por quê? Se ele se atira naquela bola com os pés esticados, ele alcançaria a bola. O problema é que parece que ele não acreditou. Quando ele foi, ele deu aquele carrinho meio que encolhendo a perna. Foi isso que eu vi. Um gol que, assim, incrível, que o Vila não teve oportunidades como essa do último lance do jogo, que poderia dar ao Vila Nova mais 2 pontos tão importantes para que o time continue respirando nesse campeonato brasileiro. Diferente o Vila do primeiro para o segundo tempo. Isso é que é chato a gente ver. Quando eu disse que o Vila deveria jogar hoje contra o CSA, como jogou o tempo inteiro contra o Avaí, não. Joga recuado, atrás, medroso. Solta o time, cria as oportunidades. Depois marca o gol, volta. Quando atacou, quase fez. Tim, não dava mesmo, Tim, vendo o Avaí, vendo que o Vila jogou esses dias, pro Tigrão ser mais corajoso? Pasqueta, a gente esperava isso, a gente esperava um Vila sendo agressivo como foi diante do Avaí, principalmente nessa situação de hoje, não tem público no estádio, então a diferença é só realmente o local onde está se jogando, então o Vila poderia ter sido um pouco mais agressivo, teve uma estratégia no primeiro tempo que por pouco não dá errado, se não fosse o George no primeiro tempo fazer lindas defesas, o Vila teria saído perdendo, porque o CSA foi bem superior, por mais que o Vila chegou no finalzinho no primeiro tempo também com aquela cabeçada do Cleiton que acertou a trave, mas o CSA foi muito melhor. Aí o Vila toma o gol logo aos 2 minutos do segundo tempo, aí teve mais ousadia, porque estava perdendo. Aí teve que adiantar a equipe, teve que arriscar um pouco mais, o Vila cresceu na partida, começou a ter mais posse de bola, começou a chegar a incomodar mais a equipe do CSA até conseguir seu gol. Quando consegue o gol com o Alisson, novamente dá aquela recuada e mesmo assim teve risco de tomar o segundo gol na cabeçada do Bruno Mota, que passou muito próximo, mas aí teve um contra-ataque, teve um bom passe do João Pedro pro Alisson. Pra mim, ele toma a decisão errada. Assim como no gol dele, que ele arriscou o Pasqueto, esse último lance ele poderia ter arriscado. E ficou nítido que ele tenta tocar a bola pro Coutinho, pro Douglas Coutinho, aí acabou o Coutinho não chegando. Mas o Vila realmente faltou. Principalmente no primeiro tempo, ter uma agressividade maior, arriscar um pouco mais para buscar a vitória. E diante do que teve, a dificuldade do primeiro tempo e as dificuldades que teve por ter saído atrás no segundo tempo, esse resultado ainda ficou de bom tamanho. Evandro Gomes, resuma Georgemi. Defesas difíceis no primeiro tempo e um frango no segundo tempo. Resuma assim a atuação dele. Ele vai ser lembrado mais pelas defesas ou pelo frango na noite de hoje? Infelizmente, goleiro tem que ter precisão cirúrgica, né? Goleiro não pode falhar, médico não pode falhar, comandante de avião não pode falhar. Então é assim a vida. Ele vai ser marcado pelo gol que ele tomou. Ninguém vai ver as defesas espetaculares. Livrou o Vila de, no mínimo, sair no primeiro tempo com 2-0. Ele fez 3 defesas espetaculares, digamos que 2 daquelas assim incríveis. Eu acho até que o Georgimi é, no meu ponto de vista, o melhor jogador do time do Vila Nova na partida. Você vai falar, mas o cara que toma um frango o jogador de frente, ele dá canelada na bola o tempo inteiro. Se o Cleiton faz aquele gol, seria lembrado como destaque da partida. Infelizmente, o futebol é assim. Bola na rede é o que vale. Que você faz lá atrás é pouco lembrado. Tim, e o Georgemi na noite de hoje? Pasqueto, o George, pra mim, ele tem crédito ainda com a torcida, porque é um baita de um goleiro e o primeiro tempo, ele fez um primeiro tempo muito bom. Se não fosse ele, eu anotei aqui, pelo menos 3 defesas difíceis, realmente, no primeiro tempo, então ele salvou o Vila em 3 ocasiões. Acabou que no início do segundo tempo, pra mim, ele toma uma decisão errada ali, ele imagina que o jogador fosse bater cruzado e acaba a bola vindo em cima dele, ele acaba falhando realmente, mas ele tem crédito. Assim como falhou o Thiago Rodrigues lá pelo lado do Avaí. Aquele gol ali, a bola passar entre ele e a trave, é falha. Não adianta, o goleiro tem muito isso, ele pode pegar o que for.
Mas aí quando ele toma um gol como esse, assim, fica marcado. Realmente falhou, o George falhou, mas tem muito crédito. E no jogo de hoje também ele tem muito crédito. Porque se o Vila conseguiu esse resultado de empate, também se deve ao George pelas 3 defesas difíceis que ele fez no primeiro tempo. Evandro Gomes, o Igor errou na estratégia inicial e acertou nas alterações do segundo tempo? Pasqueto, é evidente que o time do Vila foi muito mal no primeiro tempo, time sem iniciativa ofensiva, time que foi um desastre do lado esquerdo do campo. E ali não corrigiu. CSA não fez o gol por falta de competência dos seus atacantes ou pelos milagres que fez o George. Mas eu acho assim, segundo tempo, muito mais em função do gol que tomou logo, porque ele começou o segundo tempo da mesma forma que tinha terminado o primeiro. Aí toma um gol com 2 minutos de jogo, evidentemente que ele teria que sair. Peraí, futebol é assim, se você empata em casa, você vai chorar. Oh, perdemos, dispersamos incrível, perder um ponto em casa é horrível. E quando você empata fora, comemora, sendo que o ponto é o mesmo. Não dá para entender, Pasqueta, eu estou indignado com isso, de ver o que acontece com os treinadores de futebol. Eles ficam atrás, quando são visitantes, o tempo inteiro, pode ser o pior time da competição, jogam atrás. Quando tomam um gol, vão para frente. Aí conseguem fazer alguma coisa. O time do Vila tem qualidade técnica limitada, todos sabemos disso. Hoje, o Donato deu uma entregada feia, igual aquela do Sampaio Corrêa. Só não vai ser lembrada porque não saiu o gol. O Renato deu umas 2 entregadas, falhas para todo lado. E outra coisa, no segundo tempo, quando o CSA não fez aquela pressão para cima do Colasso, o Colasso não atacou. Não vi uma jogada dele indo para frente na etapa complementar. Então isso é uma questão de comando do técnico. Eu acho que o Igor ainda tem muito a aprender. Ele é um treinador estudioso, tem um aproveitamento até bom no time do Vila Nova. Mas é bom estudar cada jogo, ver cada jogo que ele fez, para ele saber o que é melhor para o Vila Nova. Se é jogar atrás esperando contra-ataque, ou se é mostrar a cara atacando os adversários. Craque Tim, o questionamento é o mesmo. Igor errou na estratégia inicial e se redimiu com as alterações para o segundo tempo? Para mim, Pasqueto, o Igor ele tentou a estratégia que deu certo contra o Guarani, que deu certo quando o Operário fora de casa, e ele tentou novamente contra o CSA no primeiro tempo. É ser aquele time esperando, chamando o adversário para cima e utilizando os contra-ataques. Só que não deu certo, porque o time hoje dentro de campo também não conseguiu puxar esses contra-ataques. No início do jogo, se a gente lembrar, ainda teve uma boa oportunidade. Foi um contra-ataque puxado pelo Pedro Bambu, só que na hora dele dar assistência pro Moacir, ele acabou tocando atrás, tocando nas costas do Moacir e acabou perdendo a boa oportunidade. Aí depois disso, o Vila não ficava com a bola. Então tentava colocar, aí os jogadores dentro de campo confundiram velocidade com pressa. Aí queria pôr velocidade, acabava perdendo a bola e devolvendo a bola pro CSA, e falhou também o sistema defensivo pelo lado esquerdo. Ele demorou muito a ajustar a marcação. Aí sim, o Igor Magalhães na beirada do campo poderia ter conseguido ajustar isso ainda no primeiro tempo, demorou, ajustou no intervalo, porque no segundo tempo, mesmo o Vila tomando gol aos 2 minutos, conseguiu não sofrer tanto mais pelo lado esquerdo defensivo, com o Bruno Colasso, como o Evandro lembrou muito bem, e as alterações começaram a surtir efeito. O Kelvin machucou, saiu, entrou o Cardoso, que não apareceu tanto assim, mas pelo menos põe um ímpeto maior ali, porque o Kelvin hoje não fez uma boa partida, e quem sabe ele surge de novo um meia pro Vila, porque a gente fica muito esperando o João Pedro ser o João Pedro da temporada do ano passado no Sub-23. Entrou hoje, não fez uma grande partida, mas participou do lance do gol. Ele tenta um passe ali, não tinha muito o que fazer, mas ele acaba acertando o passe. O Alisson foi feliz na finalização, e no último lance ali ele dá assistência pro Alisson mais uma vez, e o Alisson acaba tomando a decisão de tocar pro Douglas Coutinho em vez de finalizar. Mas deu certo, o Vila foi pra cima, aí depois que tomou o gol foi ousado, mas precisa rever realmente a situação. Cada jogo é um jogo, Pasqueto, e tem certos jogos fora de casa que você tem que ser mais agressivo. As opiniões do Evandro Gomes e do Craque Tim no empate CSA e Vila Nova 1-1 lá em Maceió. O gol do CSA marcado pelo De La Torre e o Vila empatou no finalzinho com o Alisson. Do CSA também foi no segundo tempo, logo a 1 minuto